Vamos à palavra temperamentos transformados, Paulo o colérico, Atos 7. Tem muitos versículos, então, irmãos, eu vou explicar. Claro que não dá para ser tudo, algumas características, como depois nós vamos tratar na Escola Rabi com a Usana, vou passar o meu material para ela, para que ela possa desenvolver aulas de 2 horas cada característica, e abrir para pergunta, será uma grande bênção. Atos 7, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, sabe o que a gente faz para não ouvir? Olha eles fazendo aqui, ó. Lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos, as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Para quem não sabe, é Paulo, tá? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e ministra-nos segundo a tua verdade, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se você entendeu. Olha o que aconteceu. Estevão era um diácono, por isso que você não precisa ser pastor, bispo, sacerdote, semideus para pregar a palavra. Tá? Qualquer um que crê na palavra do Senhor, abrir a sua boca, Deus vai te usar, se você deixar ele te usar. E Estevão era um diácono, na época muito importante, mas ele pregava a palavra. Isso incomodou os fariseus e eles planejaram a morte de Estevão em praça pública. Então eles pegaram, e a lei dizia que quando um homem era acusado de blasfêmia, e no caso eles acusaram Estevão de blasfêmia. A blasfêmia dele era falar do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, o Filho do Senhor, o Jesus de Nazaré, que é o nosso Deus. E ele foi condenado à morte, e a lei mandava que fosse apedrejado. Irmãos, eu já acho terrível 2 tipos de mortes. Quando a pessoa morre queimada e quando ela morre afogada. Deve ser uma agonia sem fim. Para aquela pessoa, aqueles minutos, deve ser agonizante demais. Mas morrer apedrejado, imagina você tomar tanta pedrada, que essas pedradas te levam ao óbito. E eles não paravam de jogar pela lei até que a pessoa morresse. E eles foram jogar nele, furiosos, e ele continuou falando o nome de Jesus, eles gritavam para não ouvir, e apedrejaram e ele morreu. E havia um hábito de pegar a roupa: eu quero jogar uma pedra no Caio, então ele vai ser apedrejado hoje em praça pública, amém? Fala: Deus me defenderá, amém? Aí o Caião, aí a Claudineia vem e fala: ó, pega aqui minha blusa. Aí vem o pastor Luiz e fala: pega aqui minha camiseta, e colocava aos pés da maior autoridade que estava presente, e era Saulo, era Paulo. Irmãos, muitos falam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não. Isso é assunto para outro dia, mas não. Paulo mudou o nome dele porque Saulo era um nome romano e Paulo era um nome hebreu. Só por isso. Só para saber que era a mesma pessoa. Você entendeu? Então ele mesmo mudou o nome dele e foi conhecido entre os gentios como Paulo, o grande apóstolo. E Paulo era a maior autoridade como Saulo e colocaram ali nos pés dele, para ter o direito de jogar pedra. E Paulo ficou ali quietinho, assistindo Estevão morrer e não fez nada. Esse é o colérico. O colérico, ele tem a paciência de ver um apedrejamento público e ficar como se nada, fingir de egípcia. Né? Por quê? Porque esse é o temperamento. Paulo era insensível, como todo colérico, ao ponto de ver a morte de Estevão e ficar bem com isso. Porque a insensibilidade é uma característica do colérico. O colérico, não espere do colérico empatia. O colérico, ele não se comove com lágrimas. O colérico, ele não se comove com a pessoa: ai, sou eu. Ele já dá logo no meio da fuça. Ele não é Deus. Elias falou que era só ele, e o Senhor falou: vai, sai e vai pelo mesmo caminho. Mas deixou ele ir. Fosse o colérico, fosse Paulo, ele já ia xingar, já ia brigar. Então, você que é colérico sabe que você não tem essa sensibilidade de se colocar rapidamente no lugar do outro. Um temperamento transformado tem. Calma. Quando Deus transforma, a pessoa começa a ter mais empatia. Se a pessoa que está do seu lado é colérica e não tem empatia, ela não está transformada por Deus. Olha para ela e fala assim: é hoje, irmão. Fala aí.
Amém? Glória a Deus. Filipenses 3, do 5 em diante. Aqui é Paulo falando diante do Areópago, onde ele estava sendo condenado ali por falar no nome de Jesus, mas com ele foi diferente. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, olha o que ele falou, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele mesmo, depois de ser transformado, reconhece que era perseguidor da igreja de Cristo. Ele fala, eu persegui mesmo. E depois vamos no texto que ele falou, eu mandava prender, eu mandava matar. Porque quando Paulo não era transformado, ele tinha atitudes que um colérico tem. Pedro, sanguíneo, corta a orelha. Paulo, colérico, vê o outro morrer e não sente nada. É um passo além. E isso é uma característica que Deus colocou, porque Paulo é o homem bíblico que menos foi levado pelo seu sentimento. Quando ele se converte e lidera a igreja, porque Paulo liderou a igreja mundial, Paulo não se comovia pelo sentimento. Paulo, ele se controlava, mas ele era um homem muito lúcido. Tanto que Paulo foi conhecido como o maior escritor da época bíblica. Falavam as más línguas que Paulo não pregava muito bem. Que a mensagem dele cansava porque ele pregava horas e horas a fio. Eu não sei se ele pregava pessoalmente muito bem, mas que ele escrevia demais, porque as cartas de Paulo, elas falam no nosso coração. Mas ele era um cara muito, ele não era explosivo, ele era uma bomba atômica. Então vamos lá, o sanguíneo é explosivo, é uma birimbinha. Quem aqui é sanguíneo como eu? Birimbinha. Cão que ladra não morde, esse é o sanguíneo, certo? Como é o colérico? Bomba atômica. Despedaça, arrebenta, causa. Mas se você der uma liderança, ele vai até o final. Ele faz o melhor. Mesmo que ele exploda tudo no final com o seu temperamento. Mas é controlado, tá? Perseguidor, o colérico é irascível. O que é isso? Que se irrita com facilidade, com frequência, demonstra raiva e ódio. Pode ver que o colérico, você fala assim, mas que ódio, que raiva, meu. Não é? Claro que às vezes nós temos ataques de pelanca e falamos a mesma coisa, certo? Mas aqui no caso é o normal do irascível, do colérico. Com frequência demonstra raiva e ódio e mostra desprezo ao invés de empatia. Ora, um homem morrendo na frente e Paulo estava como? Nossa, gente, vai, meu. Capricha na pedrada. Ele não estava sentindo nada. Porque para ele, segundo ele, a lei estava sendo cumprida. Ele era um fariseu de formação. Para ele aquilo era o certo, exterminar os seguidores de Jesus, que era uma seita para ele, certo? Mas ele não tinha empatia. Olha o que ele falou em Atos... Primeiro eu estou falando os defeitos, depois eu vou falar as qualidades, tá? Atos 26. Ele falando, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles o eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria, ele não falou assim, na minha raiva só, minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Foi numa dessas viagens que eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Que depois que aconteceu, ele teve encontro com o Senhor aí, em Damasco, lembra? Indo para lá. Mas olha o que ele falou, eu mandava prender, e depois eu ficava forçando o cara na minha fúria para ele blasfemar, para ele morrer. Eu queria exterminar, eu fazia mesmo. Ele não falava isso com orgulho, ele falava isso como uma declaração de transformação. Eu era assim, mas hoje eu sou curado. Hoje eu livro. Aquele que prendia as pessoas numa prisão, agora arrebentava as correntes para que elas fossem livres através da palavra. Só que ele confessa. O que o colérico precisa ser? Uma pessoa honesta com ela mesma. Ela precisa compreender que ela vai se enxergar como ela é. Ah, por que eu não sou calminho como fulano? Eu queria ser calminho. Mentira, você não queria não. Você não aguenta a pessoa fleumática. Você não aguenta. Você fica, ai meu filho. Irmão, você já foi andando assim num lugar que tem uma pessoa na sua frente e a pessoa fica andando assim? E vai andando. Assim, e você fica aqui assim, ó.
Moça, por favor, dá licença. Tá com pressa? Quando fala isso, o sangue chega, sobe, explode tudo, não é? Mas você não fica ansioso, então você não aguenta. E aquelas pessoas que falam assim, então, como que foi, irmão? Conta a entrevista. Ah, então, eu acordei. Quando falou eu acordei, eu já desisti ali. Ali eu já acabou toda a minha paciência. Isso é que eu sou sanguíneo. O colérico fala assim, não. Resume. Você, papapá. Eu peguei isso para mim, irmãos, porque na minha família há muitos detalhes em tudo. É tipo desse aí, quer contar tudo desde o dia anterior, do ano anterior. O Rafael vai dar o testemunho, ele pode falar assim, quando eu nasci, ele pode fazer isso um dia, porque eles gostam de dar detalhes. Rafael, pai, já vou avisar, eu vou contar tudo desde a hora que eu acordei, não é assim que você fala? E eu fico lá, tá, conta desde a hora que eu acordei. Quando eu acordei, eu já começo a pensar, Corinthians joga hoje, eu tô brincando, eu escuto. Mas o colérico, ele não tem paciência, mais do que o sanguíneo, ele explode e fala, não vou vir, tchau, vou embora. Para, tá? Ele é prepotente, ele é astucioso, ele é intolerante, ele contou tudo isso aqui. Ele falou, eu fazia mesmo, prepotente, intolerante, não tolerava quem falava no nome de Jesus. Imagina essa moda pega, irmãos. Se hoje tivesse um Paulo aqui colérico que não deixasse a gente falar o nome de Jesus. Mandar prender, mandar soltar, mandar matar. Né, irmãos? Tem crente que quer esconder aí, mas graças a Deus nenhum está aqui, né, irmãos? Amém? Todos aqui falariam no nome de Jesus. Né? Ele é astucioso, tudo está aqui nesse texto. Então aqueles defeitos se manifestaram na vida de Paulo porque ele era, como ele falou, um livro aberto. A carta aberta de Cristo. Muitos cristãos se fecham. Muitos filhos são coléricos, mas não podem expor a sua opinião porque os pais não deixam, por exemplo. Muita mulher não pode falar porque o marido não escuta. Muito marido porque a mulher... Quando o marido é fleumático e a mulher é colérica, rapaz, acabou. O cara vai falar assim, Muro, eu estava pensando, não, já sei o que você vai falar. Você vai falar que você estava pensando em abrir uma barbearia, né? Bah, tô brincando, né? Amém. Você é fleumático? Não acertei, porque eu sei que a Vitória é colérica. A bicha chega, fica rosa quando você fala um negócio pra ela. Chega o sangue e sobe. A Ana Paula é minha colérica também. A Ana Paula aqui, ela fica assim, você vai dar uma bronca. Quem já deu uma bronca na Ana Paula aqui? Já teve que dar uma bronca na Ana Paula. Meu Deus. E normal, porque é uma reação normal do colérico. O corpo dele responde porque ele não pode falar. Vai levar uma com o líder? Você entendeu? Vai levar uma com uma... Então ele fica explodindo. Mas o correto é que o colérico tenha a oportunidade de falar. Porque se ele não falar, ele vai explodir. É uma bomba atômica, né, querida? Não é a birimbinha do bispão aí que eu falei. Tá, então olha aqui, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco. Lembra que ele falou? Eu estava em Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. A fúria paulina era implacável. Irmãos, homem, mulher, criança, ele queria saber, ele queria aprender. Tinha uma cadeia, acho que só de bebê, gospel lá. Porque ele queria aprender todo mundo que seguia Jesus. O cara odiava, ele tinha fúria, ele fala, tinha sangue nos olhos. Ele não queria apenas prender, ele queria levá-lo à blasfêmia para ele pecar e ser condenado à morte. Então, o colérico é assim, ele não para até conseguir. Ele não para até finalizar, certo? Para o bem e para o mal. Então, precisa ser controlado pelo Espírito. O temperamento tem que ser transformado. Porque, por isso que Paulo nunca ficou à frente de uma igreja. Qual foi a igreja que Paulo liderou? Nenhuma. Pedro liderou uma igreja. Paulo, ele abria igrejas e outros eram colocados, porque Paulo não tinha paciência com o rebanho. Paulo não era aquele que falava assim, pastor Wilson, quinta-feira que vem o senhor vai ficar na portaria. Apóstolo Paulo, eu não posso, pô. Eu tenho não sei o que lá. Paulo falou assim, quer saber, irmão? Você não precisa ficar mais não, irmão. Sai fora, vai, vaza. Era assim, Paulo. Paulo não tinha paciência. Pedro era um pastor de ovelhas, então ele falava, não, irmão, vem cá, senta aqui.
E vai. Dava broncas também, mas sempre estava ali levando a ovelha para perto, porque pastor tem cheiro de ovelha. Sanguíneo, colérico, seja o que for. Paulo não tinha paciência, um dia eu entro nesse assunto. Ele era muito furioso. O segundo temperamento que destacava assim Paulo era o melancólico, provavelmente. Claro que no campo filosófico, teológico e teóricos, desprovido de praticidade. Ele não era prático. Só no campo do pensamento, por isso que ele era fariseu, de formação, porque ele gostava de estudar. Uma vez ele falou assim, peça para me trazer aqui onde eu estou preso, um pouco de vinho, porque ele tinha um problema estomacal, um dia eu entro nesse assunto, e os meus livros que eu esqueci lá em Tessalônica, né? Porque ele gostava de ler. Paulo lia muitos livros, ensinava, escrevia livros. Então, o campo filosófico, mental dele era muito, muito avançado. Paulo era um homem muito inteligente para a sua época. A época que apenas os ricos estudavam. Então, Paulo vinha de uma família rica. Não era assim qualquer um podia estudar, irmãos. Leia a história. Você vai ver que na época ali do Império Romano, greco-romano, não se podia estudar qualquer um, não, vou para a escola, não. Era só os filhos dos diplomatas que podiam ter os professores particulares ou as escolas. Os pobres estudavam em casa com as mães. E às vezes a mãe não tinha a capacidade de ensinar algumas coisas. Então era muito defasado entre o pobre e o rico o conhecimento. Então Paulo nesse campo ele era muito bom, mas ele era privado de praticidade, ele não praticava a melancolia. Chutando por baixo, segundo estudos, Paulo era 90% colérico e 10% melancólico. E olhe lá, tem nego que chuta 99% colérico. Porque se você for acompanhar as reações de Paulo na Bíblia, ele era muito sangue no zóio, irmão. Pedro, ele chegou depois de Pedro. Pedro falou, eu vou jantar ali com... Não, Pedro chegou, o que você está comendo cozido? O que é, meu filho? Você está achando que você é melhor do que eles? Você é circuncidado aí, Aí, 8º dia, eles são circuncidados no coração. Eu vou ficar com eles, porque é propósito de Deus. E diz a Bíblia que eles brigaram e a discussão não foi pouca. Porque Paulo era colérico e Pedro sanguíneo. Aí, meu filho, você juntou a fome com a vontade de comer. Né? Porque, realmente, para apartar isso daí, só aquele lá, o Herbie lá do UFC, como é que é o nome dele? Lá? Sabe o negão lá que faz o... Fight! Lá para lutar. Como é que eles falam antes lá? Little não, little é pequeno, eu falei errado. Você não sabe, ele fala uma palavra lá, tu não fala, ok, então lute. Ele consegue separar, porque ele é grande. Pedro era forte, irmãos, porque Pedro era pescador. E pescador tem muque. Pescador tem força. E Paulo era mais forte, porque ele era fazedor de tendas. E ele fazia tendas para quase toda Jerusalém. Então o braço do bicho é 2 toras. Se fosse no braço de ferro, eu tinha medo para saber quem ia ganhar. Eu desafio qualquer homem aqui e no braço de ferro com a pastora Neide, agora. Irmão, a pastora Neide, mano, braço de fazedor de tendas. A Neide já foi em acampamento que ela ganhava dos homens tudo. Lembra, Neide? Eu falei, vem aqui que a Neide quer... amigo, não quero machucar a pastora. Eu falei, vai com a Neide, vamos ver. E ela e a Luciana, né? Que ficou o embate do século, a Luciana, maquiadora e pastora Neide. Não acabava. Mano do céu, a gente desistiu de ver, elas continuaram lá. Né? Eu sou daqueles, irmão, fala assim, meu cara forte, fala assim, vamos lá. Não, tá bom. Quando eu penso, eu faço... Plá. Que daí eu já ganhei, eu já passei tudo. E ganhei porque eu sou sanguíneo, né, filho? Agora imagine essa luta, o sanguíneo corta a orelha, o colérico assiste, consente os apedrejamentos. Isso precisa ser mudado. Você não pode ficar passivo ver alguém morrer ou sofrer na tua frente como se nada estivesse acontecendo. Como se tudo estivesse no lugar. Quem é transformado, ele tem empatia, mesmo que seja apenas na presença de Deus. Porque é muito difícil você mudar o seu temperamento onde você convive. No trabalho. Não tem como você ser acelerado se você é fleumático. Não tem como você em casa ser calmo se você é colérico ou sanguíneo. Entendeu? Então você precisa se adaptar à sua vida, tá? O encontro de Saulo com Jesus simplesmente mudou o foco dele. Mas Deus potencializou e usou o seu temperamento zeloso e forte. De Saulo ou Paulo, como você quiser chamar. Deus não mudou ele, Deus controlou. Deus transformou as atitudes de Paulo para que o temperamento dele fosse usado. Irmãos, Paulo era tão corajoso que ele desafiou um monte de reis, um monte de príncipes, um monte de governadores pela palavra. Por quê? Porque ele era
colérico é um que vai até o final, lembra disso? Ele não começa... Irmãos, se tem uma coisa que eu não aguento na minha vida, eu não sou colérico, mas eu tenho uma partinha colérica. Acho que 5% meu é colérico. Né? Eu não aguento uma pessoa que começa e não termina. Olha para o teu irmão e fala assim, você não tem o espírito de obras inacabadas. Começou, termina, Zé. Oxi. Amém? Termina. Né? O encontro com Jesus que ele teve em Damasco simplesmente se transformou. Paulo passou a ser praticamente um cordeirinho, cara. Porque agora ele estava dependendo de amigos, porque ele não enxergava mais. Quem conhece a história sabe disso. Então a vida de Paulo mudou. Ele mudou, ele viu que ele não podia, não é mais ele que mandava, quem mandava era ele, era Deus, era Jesus. E você precisa entender isso. Quando o colérico entende que alguém acima dele, ele respeita essa autoridade, geralmente ele se torna o sucessor. Porque ele vai até o final. E um líder procura alguém que vai dar continuidade naquilo que ele iniciou. Então Deus colocou a igreja, Pedro como pedra e Paulo como estilingue, meu filho. Porque ele mandava todo mundo para tudo quanto é lugar. Só, você vai ali, você vai aqui. Ele era o organizador de todo mundo ali, de todas as pedras que tinham na mão do Senhor. Certo? O que isso quer dizer? Paulo direcionava o ministério das pessoas. Isso é algo que Deus dá apenas para algumas pessoas na terra. Mas a maioria na Bíblia eram coléricos que tinham essa capacidade de dividir tarefas. Bezalel, que vocês falam tanto, Bezalel, que é Bezalel, tá? Mas na nossa versão é Bezalel, ele foi um cara mais, que fazia tudo no templo, né? De ouro, de prata, tudo, mais inteligente, o decorador de interiores mais fantástico da terra, era Bezalel, né? Ele era colérico, tá? Ele era colérico. Para trabalhar com ele, você tinha que... Você vê esses caras que é carnavalesco, que faz negócio de carnaval? Geralmente o cara é um amor dando entrevista. Quem trabalha com ele? Porque ele tem prazos. Ele tem coisas, encomendas. Ele tem perfeição, tem que sair do jeito que ele idealizou, que senão tem que quebrar e fazer de novo. Assim é o colérico. Se você for assim na presença de Deus, glória a Deus, você vai ser muito importante. Por quê? Porque você vai fazer as coisas com excelência. Paulo, transformado pelo Espírito Santo, revolucionou o mundo. Pedro revolucionou Judeia e Samaria. Paulo chegou aos confins da terra. Paulo revolucionou o mundo. Pedro tinha uma unção para um lugar específico. Paulo, ele quebrou todas as fronteiras. O gentil, se o evangelho chegou até nós, na terra, o responsável foi Paulo. Porque ele pregou para aqueles que ninguém queria pregar. Certo? Então, somente uma pessoa com esse temperamento recebe uma missão dessa. Para quebrar fronteiras, para invadir. Por exemplo, Pedro, ele recebeu a missão de ser a pedra da igreja, ou seja, o baluarte humano da igreja. E ele foi. Porque o sanguíneo, ele consegue conviver. Ele tem um coração mole. Ele corta a orelha, mas ele chora amargamente porque negou Jesus. Paulo não. Onde que você viu na Bíblia Paulo chorando? Oi? Então aquele que você fala assim, bicho ruim, não derrama uma lágrima. Então, era Paulo. Paulo não derramava uma lágrima diante, pelo menos, das pessoas. Por quê? Porque ele tinha uma postura de saber o tempo de chorar e o tempo de não chorar. Certo? Coisa que um sanguíneo não sabe. Você vai ver que o melancólico é bem parecido com o colérico em algumas atitudes. E o fleumático com o sanguíneo, tá? Por isso que cada um tem uma parte de um, porque senão nós seríamos insuportáveis e não iríamos revolucionar nada, positivamente. Comprovadas são 14 cartas, epístolas que Paulo escreveu. Na sua Bíblia. Porque Hebreus não se sabe o autor certo. Nós temos estudos, quem já estudou teologia, né, na faculdade principalmente, você aprende que foi escrito pelo menos por 9 mãos, o livro de Hebreus. É igual o Pentateuco. Todo mundo fala que foi Moisés que escreveu, não é? Mas Moisés não escreveu sozinho o Pentateuco. Como é que ele escreveu sobre a morte dele? Alguém pode me explicar aqui? Certo? Então tiveram outras mãos, só para você entender. Tá? Venha na escola Rabi e venha na curso de teologia mais avançado para você aprender sobre essas coisas que eu ensino lá. Mas são 14 cartas que ele escreveu e revolucionou essas igrejas. Certo? Paulo fez 4 viagens missionárias e nas 4 viagens ele ganhou cidades inteiras para o Senhor, que é o próximo ponto. Cerca de 35 igrejas foram plantadas, iniciadas por Paulo. Timóteo assumiu,
Depois Pedro assumiu. Tiago, irmão de Jesus, assumiu uma outra igreja. Antes de ser decapitado, 35 igrejas. Olha as cartas da igreja da Ásia. Todas elas foi Paulo que implantou. Que plantou aquela igreja. E aí colocava outro para dirigir. Né? Ele ganhou cidades inteiras para Jesus. E eu quero fazer uma observação pertinente daqui a pouco, mas eu quero deixar algo claro. O Pedro sanguíneo ganhou 3.000 pessoas num dia só. O Paulo colérico, com a sua paciência para ensinar, ganhou cidades inteiras em poucos dias. Cidades! Você entendeu? Ele tinha o potencial, porque ele era fariseu de formação. Então ele conhecia a lei. Ele sabia explicar. Só que agora ele tinha o Espírito Santo, porque a letra é morta, mas o Espírito vivifica e causava vida. Um homem que não tem medo, um homem que não derrama lágrimas, um homem que não se deixa levar pelas emoções, mas é levado pelo Espírito Santo, porque Paulo é como o vento, onde o Espírito mandava, ele ia. Ele mudou o mundo da sua época. Quantas pessoas nós temos mudado com o nosso temperamento? Sanguíneo, colérico, seja qual for. Então é uma unção específica. Tem missões que só os coléricos podem fazer, gente. De aceitar desafios, de largar tudo. E ir pregar a palavra do Senhor num país que nunca viu. Que nunca conheceu. Se eu mandar vocês, já a pessoa fala assim, em dezembro o Silvião vai ser o pastor lá no Havaí da mais. Glória a Deus. Tem. Em dezembro o Silvio vai ser pastor no Afeganistão da mais. É isso aí. O temperamento dele fez tudo ali. Tenho camisa. E agora? Por quê, irmãos? Porque Deus não vai mandar para o Afeganistão quem não tem esse posicionamento de Paulo. Porque ele sabe que não vai funcionar. Você entendeu? Deus vai mandar quem abre mão das coisas, de lugares, de pessoas para fazer a vontade de Deus. O sanguíneo vai falar, fica aqui em Jerusalém, fica em Judeia, cuida de quem tem aqui, pastoreia aqui, que já está bom. Eu sou assim. Irmão, você nunca vai me ver aí indo para outra nação, pregar o evangelho e começar um ministério. Eu até poderia ir se Deus mandasse, mas por vontade, eu não iria. Eu sou sanguíneo da gema. Meu lugar é aqui. Amém? Deu para entender? Por 3 dias ele estava cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. Nossa, eu não preguei quase nada do negócio. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Olha o que Ananias respondeu. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Lembra que ele mesmo não falou? Mas o Senhor disse a Ananias, este é um homem, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Escute isso. Mesmo transformados, pagamos pelos nossos erros, pois eles trazem ou têm consequências. Paulo perseguiu. Paulo mandou prender, mandou matar. Você viu, ele falou. Aqui mesmo, quando ele teve encontro com o Senhor, ele estava indo para prender e matar pessoas. Só que ele teve encontro com o Senhor e ficou cego. E ficou dependente de irmãos em Cristo. E Deus visitou um homem chamado Ananias. O que Ananias era? Bispo? Pastor? Diácono? Do louvor, do Ciência, da cantina, não. Ele era apenas um membro da igreja. E Deus visitou esse homem porque sabia que ele tinha o temperamento transformado para entender a missão. Qual era a missão? Ir até lá na casa de Simão e orar por Paulo para que ele voltasse a ver. Porque ele estava orando todo esse tempo e Deus mostrou para ele numa visão na cabeça dele que um homem chamado Ananias iria até lá, iria orar por ele e a visão voltaria. E o Senhor estava convencendo Ananias, e Ananias, como todos nós, imagina só, irmão, Bin Laden se converte, fica cego, e Deus fala assim, Pedro, Deus vai lá e ora pro cara, velho, para ele voltar a ver. Porque ele está orando lá e Deus mostrou um cara chamado Pedro. Aí Pedro fala, Senhor, me erra. Né, Pedro? Foi o que Ananias falou. Ananias falou, Senhor, espera um pouquinho. Senhor, eu te amo e tal, mas Senhor, eu escuto falar desse homem. Esse homem
Tá matando todo mundo, eu vou chegar lá na... É a mesma coisa de eu vestir uma camisa do Corinthians e ir no campo do Palmeiras. Ou vice-versa. Certo? Aí o Senhor falou, não, pode ir. Eu estou com você. Porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra para os gentios, coisa que ninguém fez ainda. É isso que Deus quer dizer. Mas fique tranquilo, nada vai te acontecer e eu vou mostrar para ele o quanto se deve padecer pelo meu nome. Ele era o perseguidor, agora ele vai ser perseguido. Você entendeu? E ele foi curado? Foi, mas ele pagou pelos seus erros. Quer mais? Você vai ver em 2 Coríntios 11, tá? Que Paulo fala, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, olha, ele foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, ele não era furioso, agora era a fúria do mar, tudo aqui combina. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, meu Deus, quanto perigo. Ele se sentia muito crise, né, irmão? Perigo no mar, perigo nos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Eu coloquei, ufa, a cólera é fogo, né? Olha o preço que ela traz. Olha aí. Irmãos, ele sofreu um monte de coisa porque ele fez os outros sofrerem. Ser transformado não quer dizer que você não vai pagar pelos seus erros. Ser transformado quer dizer que agora você vai entender o quanto se deve padecer pelo nome do Senhor. Amém? Por isso Paulo foi quem ele foi. Insistência e determinação são características fortes dos coléricos. É insistente, é determinado. Vai até o fim. Não desiste do casamento, não desiste da família, não desiste do ministério. Não desiste do que Deus dá. É resiliente. Enverga. Vou pegar uma pessoa colérica porque eu amo. A Vitória é colérica, certo, Vitória? A Vitória veio para esse ministério e perdeu um filho. Certo? Ficou triste, abatida, como todo mundo fica, porque eu nem imagino o que é perder um filho, ainda mais para quem carrega. Certo? Beleza? Mas Deus deu uma palavra. Ela contou o testemunho. Ela escreveu o testemunho. E é muito difícil para nós, como pastores, mandar alguém ficar de pé e falar, Deus mandou dizer que vai te restituir e vai te dar um filho. Porque quando Deus manda fazer isso aí, eu volto para casa e fico lá de joelho lá, Senhor, por favor, Senhor, não faz, Senhor, Pai, por favor, Senhor. Senhor, cumpra o bagulho que Senhor vai ser embaçado e tal. E ora. Bom, eu enxergo a Annalise mamando ou dormindo, sei lá. A Annalise está ali. Certo, Mazinho? Mazinho cortou a barba porque ama a filha, porque está provocando coceiras na filha. Então ele se depilou. Certo? Com cera quente e tudo. Amém? É insistente, é determinada. Acreditou na palavra. Buscou o resultado, porque tem coisas que só eles podem fazer. Nós não podemos. Podemos orar. Está aí o resultado. Porque o colérico não desiste. Use isso para a glória de Deus. E você que não é colérico, use isso também. Se você tem um familiar colérico, incentive ele a ir até o final sempre. Porque ele tem potencial para isso. Para conquistar. Amém? Eu poderia falar aqui, eu vou pular um monte de versículo aqui que não vai dar tempo. Ó, eu vou falar o slide e vocês põem aí, tá? Qualidades e defeitos numa história só. Essa é a identidade dos coléricos, 43. Porque o texto está escrito que eles estavam orando. Paulo, no meio dos discípulos, ele não era nada. Deus mandou separar ele e Barnabé para serem missionários. E eles foram viajar, na sua viagem missionária. Paulo, Barnabé, e Barnabé falou, quero trazer o meu sobrinho, João Marcos. E João Marcos foi com eles. E quando chegou na metade do caminho, João Marcos falou, agora eu quero voltar para casa. E Paulo não falou nada na hora. Guardou no seu coração, foi com Barnabé, foi para outra cidade. Depois fizeram a segunda viagem missionária. E Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo disse, não. Porque ele desiste. Porque para o colérico não tem cabimento desistir. Você está entendendo? Para o colérico não tem cabimento a pessoa abrir mão do que Deus deu. Ou do que conquistou na vida. E ele falou, não, ele não vai. Porque ele abandonou a gente uma vez, vai abandonar. Se Paulo não tivesse Jesus, quando Barnabé falou assim, Barnabé, você vai começar? Você quer apanhar agora? Ele ia fazer isso aí. Certo? Porque ele não podia, ele estava transformado. Então ele disse, não vai. Só que depois de um tempo,
E esses textos eu quero ler com você. Eu não sei se... Aqui, Colossenses 4. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, o mesmo Marcos que existiu, primo de Barnabé. Aí, ó. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Não é Jesus, é filho de Deus, é um homem. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Paulo reconheceu o valor de Marcos. Ele teve que perdoar João Marcos. Ele não podia guardar mais aquilo no coração, porque afinal de contas agora o temperamento dele era transformado. Então ele perdoou. Filemão, não é filé mignon, irmão, é Filemão. Estamos esperando a picanha. Epáfras, meu companheiro de prisão. Olha esses nomes, Epáfras, cada nome, né, irmão? Meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus envia saudações. Assim como também quem? Marcos, Aristarco, que estava lá no outro, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora, não era só ir com ele, era o melhor cooperador que ele tinha. Ele reconhecia em Marcos uma unção. Não foi porque Marcos um dia voltou para trás que ele não servia. O colérico não consegue, ele tem que ser ensinado. Que as pessoas podem, sim, às vezes, voltar umas casas para trás. Porque o Mateus não sou eu. E eu não sou o Mateus. Eu amo você, você me ama. Somos uma família feliz. Amém? Nossa, irmãos, eu não posso pregar porque eu sou muito criança. Amém? Olha o que diz 2 Timóteo para encerrar. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Que transformação. É o que ele falou. Me traz Marcos. Ele podia escolher Pedro. Ele podia escolher, fala os outros, Bartolomeu. Ele podia escolher qualquer um. Ele escolheu Marcos. Ele é muito útil. Você entendeu a transformação? A transformação não foi em Marcos, foi em Paulo. Ele entendeu que agora ele não podia mandar aprender, tá, você não vai, você faz aquilo, você não vai. Não, agora ele tem que entender qual é o plano de Deus. Então, aprenda isso. Se você convive com um colérico, o problema dele não é te entender, é entender onde a sua ideia vai levar. Então, seja claro. Mostre para o colérico exatamente onde vai chegar aquilo que você está planejando. Ele vai entender. Se ele falar com você, eu estou com você. Pode ter certeza que vai ser tipo a Rose no Titanic. A Rose. Jack, come back. Jack, come back. Vai chamar o Jack lá, tá bom? Então, guarde isso. O amadurecimento causado pela transformação de espírito na vida de um colérico é muito profundo. Resumindo o assunto, Paulo, cruel e arrogante, é transformado em um humilde servo. Amém? Ele começou a servir. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado. Essa história aqui é o seguinte. Tinha um homem doente, e quando Paulo e Barnabé começaram a fazer sinais, eles começaram a chamar Paulo de Zeus e Barnabé de Hermes, porque ele levava a palavra, ou ao contrário. Curando, falando, esses daqui são os deuses, que não faziam estátuas. Ele falou, quem faz isso aqui é Jesus Cristo. Nós somos homens como vocês. Há um tempo atrás, Paulo diria, é verdade, eu fiz mesmo. Sou eu mesmo, eu sou bom. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Gelada ainda, né? Não, agora Paulo é humilde e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é colérico transformado reconhece que um outro irmão tem o mesmo valor que você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, pergunta para ele, você é colérico, irmão? Responde agora, seja educado, responde. Fala assim, eu não sou melhor que você e você não é melhor do que eu. Fala aí. Correto? Eu coloquei algumas figuras coléricas famosas, bíblicas só no último dia, tá? Steve Jobs, o criador da Apple, colérico assumido quase 100%. Quem trabalhou com ele, testemunha, antes dele falecer, que ele era realmente a pessoa mais dura que eles já trabalharam. Carl Jung, filósofo, terapeuta, a Beatriz deve ter aprendido sobre ele. Eu não me lembro qual foi a terapia que ele inventou, mas ele inventou uma terapia. Mas era colérico. Jane Fonda, atriz de Hollywood. Emily Dickinson, poeta, escritora maravilhosa. Angelina Jolie. Coitada do Brad Pitt, irmão. Coitado do Brad, hein? Angelina Jolie. Donald Trump. George Bush. Todos esses
coléricos. Eu peguei estrangeiros para você entender. Eu vou te surpreender. Silvio Santos, colérico. Total. Silvio Santos, colérico total. Assista a série O Rei da TV e você vai entender, com a autorização dele, como ele era colérico. Ele era simpático nas suas apresentações, era uma personagem. Por isso que ele fala na terceira pessoa: ah, o Silvio Santos não vai morrer, o Silvio Santos é o melhor comunicador. Ele fala na terceira pessoa, porque é uma personagem. Ele, homem, o Cenoura Bravanel, que é o nome dele, colérico ao extremo, a ponto de se vingar várias vezes. Ele comprou a Record de birra, de raiva. Leia lá. Ele comprou uma época a Record, depois revendeu para os bispos aí, que compraram, porque ele estava com raiva que não queriam deixar ele fazer programa lá. Certo? Então, irmão, se é colérico, aprenda uma coisa. Se é contra você, quer um conselho, faça como Ananias. Ore e fala: Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse homem, dessa mulher. Se está do seu lado, deixa quietinho e deixa ele comandar. Porque são... A imagem está aí que eu pedi para colocar? A imagem? Colocaram, Vitória? Isso, olha lá. Olha o colérico lá. Tá, só para encerrar. Iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, tal. Mas aqui, ó, enérgico, resoluto, decidido, né? Independente, otimista, prático, eficiente, decidido é outra coisa, né? Líder audacioso. Essas características aqui são os que formam os melhores líderes da história da humanidade. São as características que um colérico tem. Por isso que eu acho que eles podem não demonstrar amor, mas são amorosos. E a característica é produção, trabalho, né? Construtor e líder. Líder nato. Irmão, eu posso fazer uma reunião com a presbítera Juliana, com a pastora Sara, com a pastora Neide e com a Ana. Elas vão falar: se a Ana for a líder, eu vou saber na hora. A maior líder eu vou saber na hora. Interessa se ela ocupa um cargo de liderança, não é isso? Se é um líder, o líder é o seguinte: ele fala, todo mundo ouve. Ele vai, todo mundo vai atrás. Ele mostra, todo mundo compra a ideia. E o colérico, ele é assim. Pela decisão dele, ele influencia pessoas. Paulo foi influente por isso. Então, use o que Deus te deu para o bem. Hashtags. Primeira, se é furioso, mas hashtag fúria controlada. Controla. Olha para o teu irmão e fala assim: se controla, irmão. Amém? Tem que se controlar, não vai sair batendo em todo mundo. A fúria tem que ser controlada, tá? Se ela não é controlada, a segunda hashtag para você, como Paulo: queda do cavalo. Hashtag queda do cavalo. Você vai cair, irmão. Você vai cair feio, para aprender que Deus é Deus na tua vida e que as pessoas são importantes, porque o colérico às vezes não vê a importância na vida de outras pessoas. E a última hashtag é colérico e é transformado, hashtag perseguido. Se era perseguidor, agora você vai ser perseguido na empresa, na família, porque as pessoas não compreendem a decisão do colérico. Assim como ele não compreende como alguém desiste, por que essa pessoa insiste no que não está dando certo? A gente não fala isso às vezes? Às vezes é de Deus e às vezes não é. Irmãos, Abraham Lincoln tentou 7 vezes ser presidente da República dos Estados Unidos até ele conseguir. E é considerado até hoje o maior presidente da história daquele país. Mas ele foi 7 vezes. Ele tentou, perdeu. Porque lá não é essa bagunça que é aqui de um monte de partido. Lá tem 2 partidos. Não é isso? Os democratas e os republicanos. Certo? E ele sempre perdia, até que ele venceu. Depois dele, o partido dele ganhou 19 eleições seguidas. Porque viam naqueles que vinham depois dele a sucessão daquele governo. Sabe o que Abraham Lincoln era? Colérico. Deu para entender? O colérico deixa marcas, ou da violência, ou das mudanças. E eu quero que você entenda isso no seu espírito. Fique em pé, eu quero orar com você. Amém?